Oi, Senhor, igreja. Amém. Vamos ficar de pé. Estamos agradecendo o nome do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos reunidos mais uma vez essa noite, buscando o centro da Sua presença, Senhor, o centro da Tua vontade, buscando, não para nós, Senhor, mas sim para o Teu reino. Meu Deus, amado Pai, vamos estar te pedindo, Senhor, para estar abençoando nessa noite, quem irá ministrar o culto, o louvor, Senhor, quem está usando. Cada um que está aqui, Senhor, cada um que está disposto aqui, Senhor. Aleluia. Deus, amado Pai, vem estar pedindo também para que o Senhor venha estar abençoando o nosso resto de semana. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler um salmo bem curtinho. Abre em Salmo 122:1. Aleluia. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, hoje não viemos por obrigação, ou talvez nem por tradição, mas porque temos muitos motivos para agradecer, Aleluia. para engrandecer o nome de Deus. Aleluia. Mesmo em meio às lutas, em meio às diversidades, a gente sabe que nosso Deus continua sendo fiel, presente e bom a todo tempo. Ele é o único que nos sustenta, nos guarda Aleluia. e nos ama. Nos ama com amor que não falha. Então quero te convidar a deixar toda a preocupação de lado, todo o peso, e abrir seu coração. Aleluia. Este é o momento da gente se conectar com Deus, com o Espírito Santo. Aleluia. Esse é o momento de se derramar diante dele, porque ele está aqui. E onde ele está, milagres acontecem. Eu creio. Onde ele está, feridas são curadas, Aleluia. vidas são transformadas, Santo é o e Senhor. tudo aquilo que nos trava é desbloqueado. Aleluia. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Mas a gente passa por tantas diversidades que é difícil a gente vir para a igreja e escutar uma palavra como essa. Tantas lutas, aí você chega, senta no banco e pensa, nossa, mas eu estou passando por tantas lutas e eu não vejo mais motivo para agradecer, não vejo mais motivo para engrandecer, eu não vejo mais o porquê, não sei mais o porquê. Se você tem aquele que te fortalece, por que você tem? Aleluia. Se você tem aquele que conseguiu abrir o mar, por que você tem? Ele é aquele que morreu e ressuscitou depois de 3 dias. Aleluia, Jesus. Não há o que temer. Coloque todas suas frustrações, suas preocupações nele. E descanse nele. Está escrito. Você pode colocar tudo aquilo que te aflige
nos braços de Deus. Você pode descansar nos braços de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Uma palavra curta, mas é isso que Deus tem para nós hoje. Obrigado, Senhor. Vamos receber o grupo de louvor. Louvado e exaltado seja o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Graça e paz, queridos. Aleluia. Se coloque em pé no seu lugar. Nós estamos nos aproximando do Pentecostes. Mas nós não podemos somente lá no dia de Pentecostes buscar o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias estar ligados, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra. É o Espírito Santo de Deus que nos direciona. É o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria, nos dá entendimento e discernimento. O Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos que o Espírito Santo ia descer sobre eles. Mas antes disso, lá em Joel já tinha profetizado esse momento, onde o Espírito Santo se manifestaria. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus não quis deixar eu e você órfão aqui na terra. Quando Ele subiu aos céus, quando Ele ressuscitou e subiu aos céus, Ele disse: não fiquem com medo, porque eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que ajuda eu e você a orar, você sabia? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos valorizar mais o Espírito Santo. Nós precisamos pedir para Ele: aviva no Senhor. Deixe que a chama sempre arda no seu coração. Nunca deixe que o fogo do Espírito se apague em você. Que o Espírito Santo se mova no nosso meio nessa noite. Que o Espírito Santo se mova neste ambiente nessa noite. Mas para o Espírito Santo descer, eu e você temos que atrair a presença dEle. Então abra o seu coração e dê o seu melhor louvor, amém? Enche esse lugar. Te damos liberdade para teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade para teu Espírito. E vem fazer o que o homem fez fazer. E a história nunca viu nem ouviu, descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz, o que nem o homem fez fazer. A história nunca viu nem ouviu, descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Seja hoje, seja
Glória a Deus, amados. O nome do Senhor Jesus há poder. Nós vemos na palavra do Senhor Jesus Ele ensinando todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, espíritos se sujeitam. No nome do Senhor Jesus, as pessoas são curadas. No nome do Senhor Jesus, as cadeias são abertas. No nome do Senhor Jesus, a alma é sarada. Amados, se nós entendêssemos e valorizássemos o nome do Senhor Jesus, ao invés de chorarmos, lamentarmos, gritarmos, nos desesperarmos, nós chamaríamos por Ele. Chamaríamos por Jesus. Eu quero dizer para você, entregue o teu coração. Entregue o teu coração verdadeiramente a Ele. É isso que Ele quer, o teu e o meu coração. O teu e o meu coração. Porque se eu e você deixarmos o Senhor morar no nosso coração, morar em nós, não há nada que nos detenha. Não há nada que Ele não possa fazer se nós permitirmos. Então nessa noite dê liberdade a Ele. Abra o seu coração e a sua mente. Adore a Ele como teu Senhor e teu Salvador. Meu coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que voei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Por isso estou aqui.
Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Essa noite o Senhor ele continue falando com você. Aleluia. Vamos continuar na presença do Senhor. Abra sua boca e leve sua oração para Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos continuar te ouvindo. Nós precisamos te ouvir, Senhor, nós precisamos cada dia mais te conhecer. Fala conosco, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja neste lugar. O Teu Espírito Santo enche essa casa com a sua glória, com a sua presença, com o seu poder, Senhor. Que os seus anjos já estejam acampados aqui, fazendo tudo aquilo que o Senhor liberou para eles para essa noite. Que tudo que há no alto dos céus, que tudo que está no seu trono, Senhor, seja liberado sobre essa igreja. Seja liberado, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que está aqui, que ainda vão ouvir essa palavra, que estão ouvindo agora. Senhor, tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Então fica conosco, fala conosco, e nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 30. Que o Senhor ele possa se manifestar poderosamente para você nessa noite. Amém. Que o Senhor ele possa revelar a sua palavra, nós possamos ser aqui cheios da presença dele. Amém. Nós temos um Deus que cuida de nós todo o tempo. E ele não se esquece de nós um segundo apenas. É isso que nós vamos aprender hoje. Aleluia. Salmo 30. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, porém no seu favor está a vida. Aleluia. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. A ti, ó Senhor, eu clamei, e ao Senhor eu supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura o pó te louvará, ou anunciará a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, e desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. Você pode se sentar. Graças a Deus novamente, igreja. Amém. Amém. Nós lemos esse salmo por completo. E esse é um exercício que eu tenho tentado fazer de uns tempos para cá. Eu sugiro que você faça também. Quando a gente for ler a palavra do Senhor, que a gente não fique só naquele versículo que a gente mais gosta de ouvir, ou até às vezes na parte do versículo que a gente mais gosta de ouvir. Porque quando a gente faz isso, a gente perde muito, ou quase tudo que o Senhor tem para falar conosco. A gente pega uma pequena porçãozinha ali, mas o todo que o Senhor tem para falar, a gente não consegue compreender apenas um versículo. Quando a gente lê todo um capítulo antes, outro depois, a gente começa a entender um pouco mais do que o Senhor tem para dizer para mim e para você. Esse é um dos salmos de Davi, dos muitos salmos de Davi. Tem algumas coisas que ele fala aqui que, se você começar a ler o livro de Salmos, você vai ver que se repetem várias e várias vezes. Muitas vezes que ele fala do Senhor como sendo a sua torre forte, a sua fortaleza, como o Senhor sendo o seu escudo.
E tudo isso tem uma figura de linguagem? Tem. Mas isso também tem algo que foi real na vida dele. Tem algo que aconteceu de fato na vida dele, que o Senhor precisou ser o escudo e a fortaleza dele. Quando Davi fala que o Senhor é a fortaleza, ele está dizendo que estão ameaçando ele de morte. Mas que ele sabe que na presença do Senhor ele encontrará refúgio. Aleluia! E é disso que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. Na presença dele nós temos um lugar de refúgio. Aleluia! Na presença dele nós temos para onde nos esconder. Nós temos com quem contar em tempo da dificuldade. E eu já vou começar no spoiler aquilo que a palavra vai dizer. Mas o Senhor, ele tem para nós um novo tempo de alegria na presença dele. Aleluia! Aquele choro que dura uma noite, que ele vem de uma forma que a gente não espera, de uma forma que nos pega às vezes de surpresa e que rouba a nossa paz. Ele tem um tempo e tem uma hora para ir embora. Essa dificuldade, ela é passageira. Essa dificuldade, ela tem um tempo para acabar. E no nome do Senhor Jesus, se você se posicionar, ela vai embora o mais rápido possível. Aleluia! Vamos ler de novo os 4 primeiros versículos. Som. Vamos ler de novo os 4 primeiros versículos e nós vamos meditar sobre esse salmo com calma agora. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura e conservaste minha vida, para que eu não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Amém? O que Davi está fazendo aqui nesse salmo, e se você prestar atenção, ele faz muitas vezes nos outros salmos. Ele começa adorando o Senhor. Ele começa engrandecendo o nome do Senhor e relembrando quem Deus é. Muitas vezes quem está começando na caminhada, às vezes quem já está há algum tempo, tem essa dificuldade de como orar, como fazer uma oração, como a gente entra na presença do Senhor. E a gente vê por aí pastores, profetas com aquelas orações maravilhosas, né? Aqueles adjetivos bonitos para Deus, e não precisa de muita coisa. O Senhor só precisa do nosso coração quebrantado na presença dele. O Senhor só precisa que a gente entre na presença dele e que a gente não se esqueça de quem ele é. Uma coisa é eu entrar na presença do Senhor já reclamando que o dedão do pé está doendo. Outra coisa é entrar na presença dele e dizer: Senhor, eu vou te exaltar porque o Senhor me levantou. Aleluia! Eu vou te exaltar porque eu clamei e o Senhor me curou. O que Davi está dizendo aqui, ele está trazendo à memória dele aquilo que dava alegria para ele. Como diz em outro lugar, né? Quero trazer à memória daquilo que me dá esperança. O que Davi está fazendo aqui, ele está dizendo: Senhor, o Senhor já me livrou da morte. O Senhor já me curou no físico. O Senhor já me levantou, honrou meu nome. E por isso, Senhor, eu estou exaltando o seu nome agora. Se você quer uma dica para entrar na presença do Senhor, comece agradecendo por tudo aquilo que ele já fez. Por pior que possa estar sendo a sua circunstância nesse momento, se você se lembra de quem Deus é, você não se esquece e você sabe que ele pode fazer de novo. Aleluia! Se você se lembra de tudo aquilo que ele fez na sua vida, você automaticamente vai se lembrar que ele continua sendo o mesmo Deus, que ele não mudou. E ele está dizendo aqui, ó: cantai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, seus separados. Celebrai a memória da sua santidade. Celebrai tudo aquilo que o Senhor já fez em memória. Você já prestou atenção que sempre que o Senhor vai falar com o seu povo, principalmente no Antigo Testamento lá, ele fala assim: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou aquele que te tirou do Egito com a mão poderosa. Por que o Senhor fala isso? Fala isso várias vezes. Porque aquele povo, ele teimava em se esquecer do poder do Senhor. Eles viam o Senhor tirando-os com mão forte do Egito, mas logo à frente parava no mar e eles já logo murmuravam. Logo questionavam Moisés se Moisés tinha tirado eles ali para morrer no meio do deserto. É o mesmo povo que tinha
visto grandes milagres e prodígios acontecerem no Egito há poucos dias, talvez. É o mesmo que já estava ali memorando. Então, nessa noite, tenha um coração grato pelo Senhor. Aleluia. Por tudo aquilo que Ele já fez. Porque Ele pode fazer ainda mais na sua vida. Vamos para o versículo 5, que talvez é o mais conhecido desse salmo. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A pergunta clássica para mim e para você: o que tem tirado a nossa paz? O que tem feito eu e você? Talvez perdemos noites de sono, passarmos noites acordados, se perguntando por que está acontecendo algo conosco. Muitas vezes a gente acha que, por estar dentro da igreja, nós somos imunes, né? Ou nós somos melhores do que quem não está. O Senhor Jesus já nos disse lá, muito claramente, né, que nesse mundo teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu todo mundo. Ele venceu tudo o que precisaria vencer por mim e por você. O preço ele já foi pago por nós. Então, não há nenhuma notícia ruim que possa chegar que ela deva tirar o nosso sono, deva tirar a nossa paz. Essa notícia ruim ela chega também. Essa causa que talvez te fez tirar a paz, ela também chega. Assim como ela chega para todos nós. E a pergunta é: o que tem tirado a sua paz novamente? Talvez alguém tenha te ferido, te machucado. Muitas vezes alguém até próximo, né, da própria família, que nos apunhala pelas costas, ou que faz algo que nos surpreende. Ou às vezes alguma situação, uma cilada, alguma coisa uma emboscada que nós caímos. Mas desde já eu digo para você: se alguém te feriu, se alguém te machucou, comece liberando perdão. Porque para entrar na presença do Senhor, nós não podemos estar presos com ninguém. Quando nós estamos amarrados com alguém na falta de perdão, o Senhor ele não consegue ouvir a nossa oração. O Senhor ele não consegue atender a nossa oração. E nós sabemos disso porque o Senhor Jesus nos ensinou como nós devemos orar. E assim como nós perdoamos aquele que nos devem, nós temos que perdoar. Nós também seremos perdoados pelo nosso Pai que está nos céus. Se algo tem ainda te prendendo nessa noite a alguém, alguma situação, libere perdão já. Porque o Senhor, Ele desata um nó que talvez esteja prendendo na sua vida de avançar. O Senhor desata algo que talvez esteja fazendo com que você fique parado e como se rodando em círculos e não saindo do lugar. Muitas vezes o que está nos tirando a paz pode ser alguma situação financeira, material na nossa vida. A gente pode estar olhando para a dispensa e vendo ela vazia. A gente pode estar olhando os boletos chegando e a conta não batendo e as coisas não dando certo. Mas a alegria ela vem pela manhã. Às vezes a notícia ruim chegou e nós não temos como evitar. Talvez uma notícia de doença, de morte, alguma coisa que nós não temos controle. Essa semana tinha uma moça que trabalhava comigo, ela tinha uma arritmia no coração. Ela falava: Júlia, eu não posso sequer segurar a minha filha no colo que o coração dispara. Eu não posso fazer esforço nenhum. E por essas e outras coisas eu vou fazer uma operação para ver se pode ter isso, porque não tem qualidade nenhuma na vida. E não só eu, mas outros também que conversaram com ela até incentivaram. Os médicos já deram uma opinião unânime, já foi mais de um médico. Faça a cirurgia. Deus está com você. Todos levantaram palavras de apoio, de esperança, dizendo que Deus estava com ela. E os planos do Senhor eles são muito maiores que os nossos. Nós não entendemos o que o Senhor tem para cada um de nós. Mas essa moça ela fez a cirurgia e no dia seguinte ela veio a falecer. E aí fica a filhinha, fica o marido.
e todos esperando o retorno dela ao trabalho. Mas a notícia ruim chegou. E o que você vai falar nessa hora para a família, para quem ficou, para os que estão ali? Nessa hora não tem vontade de exaltar o Senhor. Nessa hora não tem vontade de cantar uma canção em memória da santidade do Senhor. Nessa hora não tem nada que vai encher nosso coração. E como a gente faz nessa hora? Como eu e você podemos fazer nesse momento em que nós só sentimos vontade de chorar? Nessa hora em que a gente não tem vontade talvez nem de sair da cama. Sabe quando você levanta de manhã e você não está com vontade, nem ânimo nem de pôr o pé para fora da cama? Porque às vezes a nossa motivação, o nosso entendimento do que a vida é, ela se vai. E nós ficamos meio como um zumbi, deixando o dia passar correndo. Nessa hora o Senhor ele também está com você. Nessa hora o Senhor também está te vendo e sondando o teu coração. Nessa hora em que você não quer falar nada, não quer falar com ninguém, o Senhor ele também está querendo te ouvir. O Senhor também está querendo ouvir a sua voz. Abra lá no Salmo 42, deixa o Salmo 30 marcado aí, vamos um pouquinho à frente no 42. No versículo 5. Ali no versículo 5, o salmista fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Amém? O que está acontecendo aqui? O salmista está numa guerra com ele mesmo ali. A gente não sabe o que estava acontecendo, o que aconteceu, mas tinha uma tristeza que abatia a alma dele. Uma tristeza talvez de morte mesmo. Mas enquanto a carne estava dizendo que a alma estava abatida, que há uma tristeza, que há um choro acontecendo, o Espírito estava dizendo: espera em Deus. Espera em Deus. A gente ouve falar que esse choro dura uma noite e a gente acha que se a gente fechar o olho e abrir, vai acabar o problema. E muitas vezes, essa noite que nos alcança, ela dura um dia, dura 2 dias, dura uma semana, para alguns ela dura anos. E aí os outros começam a perguntar: onde está o seu Deus? No Salmo 42 também fala isso em um lugar. Os outros perguntam: onde está o seu Deus? E quando a gente menos espera, a gente também está se perguntando: onde o Senhor está? Se eu vou na sua casa, se eu sou tão bonzinho, por que isso tudo acontece? Por que eu oro, o Senhor não me escuta? Por que eu falo e nada acontece? Muitas vezes a gente tem que ouvir e escutar o que parece óbvio, mas toda vez que você fala com o Senhor, toda vez que você entra na presença dele, ele te escuta. Toda vez que você inclina a sua alma para ele e fala com o Senhor, ele está te escutando. Ele está ouvindo a tua oração. Em outro salmo, um salmo que eu vou encontrar aqui nas minhas anotações, milhares de anotações, o salmista fala assim: na minha angústia eu invoquei ao Senhor. O Salmo 18, versículo 6. Eu clamei ao meu Deus, e desde o seu templo ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o clamor perante a sua face. No Salmo 40 ela fala assim: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você consegue imaginar a grandiosidade ou maravilha do que é você estar falando no seu quarto, chorando, talvez o Senhor lá do alto do seu templo, do alto da glória dele, está inclinando os seus ouvidos para te escutar? E eu estou dizendo isso porque, assim como Davi falava que Deus era a fortaleza, o escudo, isso também tinha uma conotação literal. Eu creio também que isso aqui tem algo de literal também. Quando você está falando, o Senhor ele está inclinando os seus ouvidos e está te escutando.
Ele está parando para te ouvir. Eu creio. Mais do que uma figura de linguagem dizendo que o Senhor atende a nossa oração, existe um Deus que se importa com você. Aleluia. Existe um Deus que está atento e se preocupa com a sua dor, com a sua lágrima e cada uma das suas lágrimas que você derrama. Ele não está alheio. E nessa guerra entre a carne e o Espírito, nós possamos deixar o Espírito vencer. Aleluia. Que o Senhor ele possa sempre ser a nossa escolha. E essa escolha ela é difícil de fazer. Porque ao nosso redor nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo a realidade, nós somos humanos. Mas o que o Senhor está convidando eu e você é olhar com olhos espirituais toda a situação. Abra lá em Abacuque, no capítulo 3, 17 e 18. Com certeza você já ouviu essa passagem. Abacuque 3, no 17 a 18. Porquanto, ainda que a figueira ela não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, não haja fruto nenhum na oliveira, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me exultarei no Deus da minha salvação. Trazendo para nós hoje aqui, né? Ainda que esteja tudo parecendo perdido, ainda que não haja nada na despensa, ainda que não haja esperança, todavia eu me alegrarei na presença do Senhor. Esse é um convite para mim e para você olharmos além da situação, olharmos além do natural que nós estamos vendo, olhar além do que nós podemos tocar e começar a profetizar sobre a nossa vida. Se hoje é um tempo de escassez, se hoje é um tempo de tristeza, comece a profetizar a alegria na sua vida. Comece a profetizar tudo aquilo que você quer viver, crendo como se você já estivesse vivendo. Porque o que você libera, crendo, ele tem poder no reino dos céus. Amém. Ele abre os céus ao teu favor. Ainda que hoje a figueira não esteja florescendo, declare que ela já floresceu. Ainda que hoje não tenha mantimento, declare que haverá mudança. Ainda que hoje você não esteja vendo o fruto do seu trabalho, declare ao Senhor que você vai ser feliz na presença dele, em tudo que você fizer. Aleluia. E essa nossa postura, enquanto ainda nós não vemos o milagre, ela muda tudo. Ela muda o jeito que o Senhor olha para nós, ela apressa o favor de Deus para nós, ela faz com que o céu se mova a teu favor. Muitas vezes nessa espera, o Senhor ele também vai trabalhar comigo e com você. Enquanto ainda nós não vemos o milagre, nós ficamos esperando e nós ficamos talvez perguntando por que está demorando, o Senhor ele está querendo muitas vezes trabalhar em nós. E aí nós estamos falando daquela paz que excede todo entendimento. Que paz será essa que a gente consegue olhar todo o nosso redor, o mundo desmoronando e ainda assim estar em paz? Que sentimento é esse que a gente consegue ter dentro da gente, que a gente olha ao redor e consegue ter palavras de alegria, palavras de adoração ao Senhor ainda? Davi, quando ele fez esse salmo, ele poderia estar sendo, muito provavelmente ele estava correndo risco de vida. Porque nós percebemos que por muitas e muitas vezes o rei Saul perseguiu praticar sua vida. Emboscadas, armadilhas. E se você prestar atenção, enquanto ele falava que o Senhor era a fortaleza, ele estava compondo uma canção ao Senhor. Se você soubesse que na porta da sua casa tinha alguém com uma caravana ali pronto para te pegar, você ia estar louvando ao Senhor. Você ia estar adorando ao Senhor e dizendo que Ele é o teu escudo. Você está louvando ao Senhor dizendo, Senhor, eu ainda te louvarei. Mas é essa loucura que não tem sentido nenhum que Davi fazia. Que relacionamento é esse, eu ainda não sei. Mas é isso que nós temos que buscar. Aleluia. Que ainda que esteja tudo desmoronando, a gente não consiga erguer um louvor ao Senhor. Uma palavra que engrandeça o nome dEle. Que paz é essa que excede todo entendimento? Abra lá em Filipenses no capítulo 1. E nós vamos ver Paulo que falou sobre isso para nós.
Filipenses, mas vai no capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 4 também. Filipenses 4, versículo 4 fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que paz é essa que excede todo entendimento? Quando Paulo escreveu isso aqui, vocês sabem onde ele estava, né? Ele não estava na casa dele, ele não estava como rei Davi no palácio, mas ele estava numa prisão. Se hoje as prisões já são algo desumano, você imagina como era naquela época. Imagina como que era a qualidade de vida, tudo que acontecia dia e noite, as ameaças de morte que ele sabia que ele sofria todo dia. Ele sabia que a qualquer momento alguém poderia ir lá e arrancar a vida dele. E como que ele está escrevendo uma carta dizendo para todos ali que alegrai-vos no Senhor, porque essa paz que excede todo entendimento, ela está comigo, e eu quero que ela esteja com você também. Que paz é essa que você está numa prisão, jogado, com a chance de ser morto, e ainda assim você está dizendo para quem está do lado de fora, se alegre. Porque eu estou aqui, eu estou alegre, eu estou em paz. É essa paz que a gente não entende, que Davi tinha no seu coração, que Paulo tinha no seu coração. Olha o que ele fala no capítulo 1. Volta um pouquinho, Filipenses, no capítulo 1. Aí a partir do versículo 12. Filipenses 1, 12. E eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E dos muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar ainda mais confiadamente do Senhor, sem temor. Ele está dizendo aqui que tudo que aconteceu com ele ainda foi para a glória do Senhor. E que se é para a glória do Senhor, para ele não tem problema algum. E com a prisão dele, ainda mais a vida do Senhor, ela foi manifesta através da vida de Paulo. Essa paz que excede todo entendimento, muitas vezes nós não vamos entender. E esse talvez seja o nosso maior erro. Ficar perguntando para o Senhor por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando o Senhor permite que alguma coisa aconteça na nossa vida, pode ter certeza, é para a honra e para a glória dele. É para que nós possamos ser aperfeiçoados na presença dele. É para que a nossa vida ela possa sim, ainda em algum momento, ser testemunho vivo daquilo que o Senhor fez. Então, se você ainda está esperando, comece a adorar o Senhor. Comece a engrandecer o nome dele, comece a agradecer por aquilo que você ainda vai viver. Porque nisso que você ainda não viveu, nisso que você está esperando, o nome do Senhor ele vai ser exaltado. Se o Senhor tivesse chegado para salvar Lázaro antes dos 4 dias, talvez a história de Lázaro nem estivesse na Bíblia. Talvez a gente não tivesse nem ouvido falar de quem foi Lázaro. Mas porque o Senhor Jesus ele se atrasou, entre aspas, e ele esperou que o tempo dos homens se esgotasse, o nome do Senhor ele foi engrandecido. Aleluia. Porque a crença era que com até 3 dias alguém poderia ser ressuscitado. Mas com 4 dias pode desistir. Mas o Senhor chegou lá ao 4º dia. Aleluia. E o nome dele foi exaltado. E até hoje nós sabemos o poder do Senhor Jesus. Aleluia. E para que não haja confusão também, o Senhor ele não se atrasa, tá? A palavra diz que os planos dele são mais altos que os nossos, os caminhos dele são muito mais elevados que os nossos. O Senhor ele tem tudo na palma das suas mãos.
Nós estamos caminhando agora para o Pentecostes, e quando fala do Pentecostes é uma contagem de 50 dias. Essa contagem ela tem a hora, o minuto, o segundo para se manifestar. Quando o Senhor Jesus falou aos discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com poder, aquilo tinha a hora exata para acontecer. E aconteceu a hora 9 horas da manhã. Tinha uma hora exata para acontecer. Eu não lembro o termo que está na Bíblia agora, se é a hora nona ou a terceira hora. Acho que é a terceira hora do dia que fala. Terceira hora do dia que para nós é às 9 horas. Tinha um momento exato. Foi a mesma hora que o Senhor Jesus ele foi crucificado. E depois o Senhor Jesus ele expirou às 3 horas da tarde, que é a mesma hora que o Cordeiro também era sacrificado. Por isso que você ouve falar que o Senhor é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele foi feito como aquele Cordeiro que era sacrificado ano após ano e que tinha a hora exata para ser sacrificado. As coisas na presença do Senhor, elas têm um momento exato para acontecer. O máximo que nós podemos fazer é atrasar os planos do Senhor, quando nós não queremos estar na presença dEle. Mas o que o Senhor tem para mim e para você, Ele vai se manifestar no tempo certo. Aleluia. Apenas permaneça, assim como o Senhor Jesus disse, ficar em Jerusalém, permaneça na presença dEle, porque na presença dEle o tempo ele vai se cumprir. Aleluia. Se a palavra já foi liberada, se o Senhor já falou com você ontem ou há 10 anos atrás, ela vai se cumprir. Aleluia. Ou será que muitas vezes a gente faz pensar, né, que o Senhor libera uma palavra e ela ainda ri na cara do Senhor? Capaz que vai acontecer comigo. Capaz que eu vou ouvir o que o Senhor está falando. Nessa hora o máximo que a gente faz é atrasar o plano do Senhor. Mas quando a gente entende que Ele é o dono de todas as coisas, o favor dele, Ele se move na nossa vida. Amém? Filipenses 1 aí é onde a gente está, mas no versículo 21. Filipenses 1, 21. Paulo chegou no nível espiritual que olha o que ele fala. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. Se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Mas se de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas eu julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, ficar vivo. Ele está dizendo aqui, olha, eu estou nessa prisão aqui. Se o Senhor me conservar a vida, que o Evangelho seja espalhado por todo lugar. Que a minha vida seja um testemunho vivo. Se eu morrer também, eu vou estar na glória com o Senhor. No sim e no senão, ele estava feliz. Não há com que se preocupar, porque ele sabia que o Senhor estava no controle da vida dele. E ele está dizendo aqui, olha, se o fruto da minha obra acontecer enquanto eu estiver vivo, então talvez seja bom ficar vivo. Mas se dos dois lados eu sou apertado, tendo desejo às vezes de partir, talvez seja melhor eu ficar. Ele não sabe se vai ou se fica. Mas ele quer dizer assim, a vida dele está nas mãos do Senhor. A minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. E quando ele fala que morrer é ganho, não é com tristeza, porque nós acabamos de ver logo à frente ele falando para todos ali, alegrai-vos na presença do Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Seria muita hipocrisia da parte dele estar triste, querendo morrer, depressivo e dizendo para todos ao redor dele se alegrar. Paulo estava no nível que ele dizia, olha, se eu morrer eu estou na glória com o Senhor, mas se eu viver, que o Evangelho seja testemunhado na minha vida. E assim é na minha e na sua vida também. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Ainda voltando no Salmo 30, no versículo 5 que nós estamos lendo. Vamos ler de novo ali o versículo 5. Lembra que eu falei que às vezes a gente lê só a parte que nos interessa, né? Como se o verso todo fosse, o choro pode durar uma noite. Mas tem metade do verso aí que a gente esquece. Porque a sua ira dura só um momento. Porém, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Teve uma que eu aprendi hoje aos 45 do segundo tempo. Eu vou pedir pro como que é o nome do Reginho lá? Arthur. Para Arthur colocar.
naquela outra tradução, Arthur, que a gente combinou. A gente sempre ouviu falar assim, né? Que o choro pode durar uma noite. E essa tradução é um pouquinho diferente. É aquela tradução RA, né? Acho que é a primeira ali que está aparecendo para você lá. Salmo 30, versículo 5. Quando ele coloca ali, a diferença é: esse choro ele pode vir durante a noite. Não é a mesma palavra que dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Tem esse verbo vir 2 vezes. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse verbo vir aí, que nessa tradução está como vir, é um verbo que no hebraico ele significa algo como se hospedar, passar a noite. Então não é que apenas o choro ele dura uma noite, é como se essa notícia ruim ela quisesse vir e se hospedar na sua vida e passar uma noite com você. É como se tudo isso que está acontecendo quisesse ser um hospedeiro indesejado na sua casa. Mas é um tipo de hospedagem que ele tem hora para ir embora também. É um hóspede que pernoita, passa a noite, mas vai embora ao amanhecer. É por isso que está fazendo um trocadilho ali, que o choro vem à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque pela manhã a luz aparece, Aleluia. a presença do Senhor ela se manifesta, Aleluia. e esse hóspede maldito que está querendo ficar na sua vida, ele tem que ir embora. Aleluia. Se você prestou atenção, esse verso ele tem 2 partes, né? Ele tem 2 frases. Porque a sua ira dura um momento, porém no seu favor está a vida. O choro ele pode vir à noite, a alegria vem pela manhã. Quando tem assim, normalmente está tendo um paralelo entre as 2 coisas. Que está dizendo ali que a ira do Senhor é um paralelo com essa tristeza, com esse choro. Ele dura uma noite. Ele tem um tempo para acontecer e um tempo determinado. Mas a bondade do Senhor ela dura toda a vida. Aleluia. Então, ainda que essa noite ela pareça estar sendo longa demais, ainda que pareça que esse tempo esteja demorando demais, pode ter certeza, a alegria que está por vir na sua vida, ela é infinitamente superior. Ela tem um tempo para durar infinitamente superior do que essa tristeza que você possa estar vivendo. Assim como a bondade do Senhor ela dura toda a vida, essa alegria que vem pela manhã, que chega ao amanhecer, que chega com a luz, ela vai durar a vida toda. Aleluia. E nós sabemos quem é a luz do mundo. Nós sabemos aquele que traz luz na nossa vida, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Na presença dele não há com que temer. Na presença dele não há por que se entristecer. Mas nós sabemos que na presença dele nós temos a alegria. Amém? Amém. Vamos continuar no versículo 6 e 7. Do Salmo 30 ainda. E eu dizia: na minha prosperidade não vacilarei jamais. Tu, Senhor, fizeste forte a minha montanha, e tu encobriste o teu rosto, e eu fiquei perturbado. Aqui parece que o Salmo vai para um outro lado. Aqui é o contrário. Aqui é quando Davi está dizendo assim: na minha prosperidade, na minha soberba, eu comecei a achar que eu poderia tocar minha vida sozinho. Essa palavra prosperidade aqui, eu achei um significado para ela bem diferente, que também é segurança. Ou seja, o Davi dizendo: na minha segurança, eu me afastei do Senhor. Ou seja, foi melhor ficar confortável num palácio, confortável com tudo aquilo que o Senhor já tinha dado para ele, mas começou a se esquecer da presença do Senhor. E aí ele fala assim que ele estava se achando firme como uma montanha, mas bastou o Senhor virar a sua face e tudo foi para água abaixo. Esse é o oposto talvez daquela noite que a gente está chorando, mas é quando a gente está alegre demais, a gente está soberbo demais, a gente se esquece do Senhor também. Então aqui fica um alerta para mim e para você também. O Senhor ele está conosco no tempo da tristeza. O Senhor está conosco nessa noite que parece que não quer acabar, mas Ele quer estar conosco no tempo da alegria também. Aleluia. E principalmente no tempo da alegria. Porque se você não se esquece dele quando está tudo bem,
pode ter certeza que todos que estão à sua volta vão ver o brilho do Senhor na sua vida. Aleluia. Todos aqueles que estão ao seu redor vão entender que tudo aquilo que você vive, que você tem, vem do Senhor. E glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele sempre nos permite fazer as nossas escolhas. Assim como Davi fez as dele, muitas vezes equivocadas. Mas quando nós voltamos para o Senhor, Ele não rejeita a nossa oração. Se o nosso coração estiver verdadeiramente voltado para Ele. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que nós fazemos, muitas vezes, nos faz chorar por isso. E às vezes a gente entra nesse tempo de tristeza, de amargura, não porque alguma circunstância externa aconteceu, mas porque nós mesmos nos colocamos lá. Davi falou nesse Salmo 30 que o Senhor o curou lá nos primeiros versículos. É provável até que essa doença que ele tenha se manifestado seja um castigo do Senhor por algo que ele fez. Ou seja, ele mesmo se colocou naquela situação. Muitas vezes a gente se coloca numa situação, a gente toma decisão pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência, e depois a gente volta chorando para o Senhor. O Senhor, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele quer ser o primeiro a ser consultado, o primeiro a ser ouvido. Aleluia. E o único a ser ouvido. Quando a gente busca a face do Senhor em cada decisão que a gente vai fazer, pode ter certeza que Ele vai estar conosco em tudo que nós fizermos. Ele vai estar conosco em todas as nossas decisões. Continua no Salmo 30, no versículo agora 11. Versículo 11. Cada um acho que vai dar uma tradução diferente aí, né? Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tradução difícil que está aqui, né? Converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você é que existem vestes de tristeza. Não sei se você já viu alguma vez a pastora com vestido de pano de saco em alguma situação, que é para nos mostrar alguma coisa. Aquele povo naquele tempo tinha esse costume também. Quando eles queriam demonstrar, externalizar a tristeza que eles tinham, jogavam cinza sobre a cabeça, se vestiam com a pior roupa, e aquilo, as vestes, elas passavam uma mensagem. As vestes na Bíblia sempre passam uma mensagem. A gente sabe que os sacerdotes tinham suas vestes especiais, cada adereço tem um significado. Se a gente for para o Novo Testamento, a gente vê lá o mendigo com a sua capa. Quando o Senhor Jesus o cura, o que é a primeira coisa que ele faz? Lança fora a capa dele. Porque a capa dizia quem ele era, dizia a identidade dele naquele momento. E o que Davi está dizendo aqui é que na presença do Senhor, essa veste de tristeza ela é trocada por uma nova veste, uma veste de alegria, uma veste de dança na presença do Senhor. Aleluia. Quando nós encontramos o favor de Deus na nossa vida, nós temos a nossa veste espiritual trocada. E que nessa noite você possa ser renovado na presença dele. Aleluia. Que o Senhor possa encher seu coração com essa paz que excede todo entendimento. E que tudo aquilo que tem te tirado a paz, te tirado o sono, roubado a presença do Senhor na sua vida, que seja lançado fora hoje. Assim como aquela capa do mendigo ela foi jogada fora, que você possa lançar fora toda perturbação na sua vida. Toda tristeza, todo pânico, toda dúvida, que seja substituída pela presença do Espírito Santo hoje. O Senhor que é o Deus vivo, Ele está aqui. E Ele está falando isso para mim e para você. Existem vestes de alegria, vestes de louvor na presença dEle. Que Ele quer entregar para mim e para você. Tudo isso que o Senhor faz na minha vida e na sua vida, a gente vai ler lá no versículo 12, que é o último versículo do Salmo, que é para a honra e para a glória dEle. Porque para que a minha glória a Ti cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te louvarei para sempre. Nós estamos na presença do Senhor, verdadeiramente, nós conseguimos entoar a Ele sempre um novo cântico de louvor. Aleluia. Nós conseguimos entrar na presença dEle, por pior que esteja a situação. Nós conseguimos dizer: Senhor,
Eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer de novo. Mesmo que eu não esteja entendendo o que está acontecendo ao meu redor, eu sei que existem vestes de alegria me esperando logo ali à frente. Então eu vou começar a adorar desde já, eu vou começar a agradecer desde já, eu vou começar desde já a viver o milagre que eu estou esperando. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Essa alegria que vem pela manhã e que dura para sempre. Aleluia. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje. Glória a Espero que a presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Paz seja convosco, amém? Que palavra. Fique em pé no seu lugar. Que nós possamos deixar essa paz que excede todo entendimento brotar no nosso coração hoje. Amados, essa é uma palavra que a gente precisa praticar, que a gente precisa colocar em prática. Eu costumo dizer que quando a gente louva o Senhor no tempo difícil, no tempo da luta, quando a gente consegue louvar ao Senhor, o Senhor se apressa a realizar o milagre na nossa vida. E é bem desse jeito. Quando a gente louva no momento difícil, o Senhor se apressa ao nosso favor. E nós precisamos colocar em prática, fazer isso. Louvar a Deus no tempo difícil, louvar ao Senhor no tempo da adversidade. É fácil? Não, mas é possível de se fazer. Não é? É possível de se fazer, não é algo impossível, algo que eu e você não podemos fazer. É algo que nós podemos fazer. Então eu quero convidar você a fazer isso agora. A louvar ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está enfrentando algum problema. E não sei se sua vida está tudo bem. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar ao Senhor por aquilo que estamos passando. Se é bênção, louve ao Senhor no tempo da alegria. Não foi isso que nós aprendemos? Agora, se você está passando por um momento difícil, agora é a hora de atrair a voz do Senhor, atrair a presença do Senhor para a sua vida, agradecendo, louvando a Ele. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor Jesus querido, aqui na Tua presença e nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento, porque o Senhor nos mostrou o caminho, Senhor, de como devemos proceder para crescer na Tua presença, para, Senhor Jesus querido, chegarmos ao ponto, Senhor, de termos em nós a paz que excede todo o entendimento, de, Senhor Jesus querido, nós compreendemos o tempo do Senhor. Ó Pai amado, obrigado, Senhor Jesus querido, porque o Senhor ensina somente a quem o Senhor ama, e o Senhor ama a todos nós. Muito obrigado, Deus eterno e Deus poderoso. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu não sei se estão passando momentos ruins, Senhor, mas eu sei que o Senhor é o Deus que pode mudar a história. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode visitar no choro, que visita na alegria. Eu sei que o Senhor é o Deus que sara, que o Senhor é o Deus que responde. Eu sei que o Senhor é o Deus que abre a porta, mas eu sei também que o Senhor é o que fecha quando quer. Eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode. Eu sei que o Senhor é o Deus que realiza, é o Deus que faz todas as coisas. Visita agora, Senhor Jesus querido, a cada um dos meus irmãos, e que cada um de nós, Senhor Jesus querido, saiba te agradecer e te louvar. E eu te louvo e te exalto, Senhor, por mais esse dia, por todos nós que estamos aqui na sua presença. Eu te agradeço, Senhor Jesus, também pelas lutas, porque através dela tu nos mostra o teu poder. Através das lutas o Senhor também mostra, ó Pai querido, quem eu sou. E através das lutas o Senhor nos ensina a crescer e a avançar e a viver o que o Senhor tem para nós. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor é um Deus misericordioso. E a tua graça dura a vida inteira, ó Pai.
Senhor Jesus querido, assim como Jó disse, aceitar os dias de luta, assim como nós aceitamos os dias de bênção. Porque é difícil aceitar algo que a gente não entende o porquê. Mas, Senhor, quando nós praticamos e adoramos ao Senhor nos tempos difíceis, o Senhor também faz como fez na vida de Jó. O Senhor devolve tudo em dobro. Então abençoe, Senhor, os meus irmãos. Abençoe aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essa palavra. Ribaste mahaste reixe larai namaste bias. Recoite o laramasu amados. O céu se abre quando a gente aprende a agradecer. É muito fácil agradecer na abundância, mas quando a gente agradece na falta, o céu se abre ao nosso favor. Rimassui de cantaramassui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Eu me despeço de você e fique com essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra, pratique essa palavra. E eu vou dizer além para você: compartilhe essa palavra. Não deixe que outra pessoa fique sem aprender essa palavra maravilhosa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Shalom.